Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia para você. Começando mais uma edição do jornal Abre Aspas, edição desta segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018. Já agradecendo a sua audiência, nós estamos ao vivo com transmissão simultânea pelo Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do jornal O Vale. Aqui comigo nos estúdios está o jornalista José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje é segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018, e nos destaques dessa edição você confere que, em entrevista, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, diz que ministro que sofrer denúncia consistente de corrupção deve ser afastado. Tragédia no Rio de Janeiro, mais de 20 famílias seguem desabrigadas após o deslizamento de terra lá em Niterói. Com alta de 32% na exportação, o petróleo garante o superávit aqui na região do Vale do Paraíba. Licitação milionária em São José dos Campos é contestada por empresas derrotadas em pregão. E compra de PCs e de notebooks por vereadores lá de Taubaté, valores acima do mercado, é retomada na cidade. E no esporte, o vôlei Taubaté perde a primeira partida na Superliga Nacional e o São José venceu e conquistou acesso à Superliga B do ano que vem. O Museu de Ciência Interativo também foi inaugurado em São José dos Campos. Estes e outros destaques dentro de instantes. E retornando com o Jornal Abre Aspas, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Aliás, você pode interagir conosco participando, deixando os seus comentários aí na transmissão tanto do Vale como também da SP-Rio+. E lembrando que estamos também ao vivo no nosso portal, o sprio.com.br. Iniciamos a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. O trator João Dória, governador eleito de São Paulo pelo PSDB, ainda não escolheu um único tucano para seu secretariado. Deve fazer isso nesta semana, não com muita convicção e nem vontade. Talvez para cumprir tabela. A última notícia, ele disse a interlocutores, como informa o Estadão, que seu secretário dos sonhos para a Fazenda é Henrique Meirelles, o ex-candidato do MDB à presidência, derrotado com 1% dos votos. Não houve ainda um convite formal. Meirelles seria o quarto secretário saído das hostes de Temer. O ex-ministro, entretanto, parece querer voltar para os milhões da iniciativa privada. Vamos conferir essa semana. Dória deve anunciar hoje o desembargador Paulo Dimas Mascaretti, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, para a pasta da Justiça. Emula a escolha do presidente eleito Bolsonaro com Fernando Moro. Na montagem de sua equipe, conforme apurou o Estadão, Dória não tem consultado seu partido para nenhuma de suas escolhas. Até agora, o PSDB está fora de pastas consideradas estratégicas, mais políticas, como a Casa Civil, por exemplo, que ficou com Gilberto Kassab, presidente do PSD. É um recado cifrado de bico torto ao tucanato de raiz. Aqui nesse ninhão, que vai ser redecorado por um designer de interiores, quem manda agora sou eu. Geraldo Alckmin parece que já se conformou com essa nova realidade. E ontem, em entrevista exclusiva ao programa Fantástico da TV Globo, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que ministro do novo governo que sofrer denúncia consistente de corrupção deve ser afastado. O juiz da Lava Jato também falou sobre as críticas que recebeu ao aceitar o convite de Jair Bolsonaro para chefiar a pasta do Ministério da Justiça, da agenda anticorrupção, da posse, do porte de armas e redução da maioridade penal. Você vai acompanhar agora alguns trechos dessa entrevista. Existe essa fantasia, né, de que o ex-presidente Lula, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro,
teria sido excluído arbitrariamente das eleições por conta do processo criminal. Mas o fato é que ele está condenado e preso porque ele cometeu um crime. Eu proferi a decisão em relação ao ex-presidente Lula em meados de 2017. Né? Então, assim, eu nem conhecia o presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu sopesei, né, essas questões, também levei em conta, mas pelo que eu vejo nas pessoas comuns que eu encontro por aí, ninguém tem essa sombra de desconfiança. Em parte, nas eleições, havia um sentimento muito forte contra um sistema político que, apesar de todas essas revelações de casos de grande corrupção, praticamente nada fez. O atual senhor presidente eleito foi quem talvez melhor foi identificado pela população como alguém que modificaria esse status quo. Qualquer outro candidato que fosse identificado com essa causa anticorrupção teria boas chances, sem prejuízo das outras bandeiras do candidato. As regras atuais são muito restritivas para o posse de arma em casa. Posse é a pessoa ter uma arma dentro de casa, não ela sair por aí passeando com a arma. E é porte, é diferente. Acho que a questão não é exatamente diminuição ou não da criminalidade. O senhor presidente foi eleito com base nessa proposição e me parece que existe aí um compromisso com seus eleitores. Bem, não existe uma posição fechada do governo em relação a isso é uma questão a ser discutida. Existe uma necessidade de proteger o adolescente. É uma pessoa em formação, é inegável. Por isso se coloca a maioridade penal em 18 anos. Mas também, eu acho que é razoável essa afirmação, de que mesmo um adolescente entre 16 e 18 anos já tem a compreensão de que é errado matar. Não é isso que resolve o problema da criminalidade. Mas tem que se considerar a justiça individual. Pense lá numa família que um dos membros foi vítima de um homicídio praticado por um adolescente acima de 16 anos. Então as pessoas querem uma resposta do Estado institucional. E o sistema atual, que prevê sanções muito reduzidas para crimes dessa natureza de gravidade, é insatisfatório. Eu defendo que em caso de corrupção se analise as provas e se faça um juízo de consistência, porque também existem acusações infundadas, as pessoas têm direito de defesa, mas é possível se analisar desde logo a robustez das provas e emitir um juízo de valor, não precisa esperar as cortes de justiça proferir o julgamento. E aí esse juízo de valor seria dado por quem? O senhor, como ministro da Justiça, iria analisar e fazer esse juízo de valor para aconselhar o presidente a demitir o ministro em questão? Provavelmente. Ou algum outro conselheiro, do que me foi assegurado, e é uma condição, não é bem uma condição, não fui lá estabelecer condições, mas eu não assumiria um papel de ministro da Justiça com risco de comprometer a minha biografia, o meu histórico. E isso foi objeto de discussão e afirmação do senhor presidente eleito, que ninguém seria protegido, né, se surgissem casos de corrupção dentro do governo. Bom, a pauta anticorrupção não pode servir de maneira nenhuma para encobrir avanço de nenhuma medida autoritária, né? O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, avançou na montagem de sua equipe no governo Bolsonaro. É o que informa a jornalista da Globo News, a Cristiana Lobo. Ele acertou a presença de nomes já conhecidos na administração federal, que é o Ivan Monteiro, que deve continuar na Petrobras, o Joaquim Levy, que deve assumir o BNDES, e Mansueto Almeida, que pode continuar na Secretaria de Tesouro, que já ocupa atualmente no governo do presidente Michel Temer. Só para lembrar, né, o Joaquim Levy foi durante um ano ministro da Fazenda da presidente Dilma Rousseff, né? Ele tem muito contato, muito a ver, está muito alinhado com o Paulo Guedes, porque os dois estiveram na Universidade de Chicago, né? Então eles compartilham algumas ideias liberais, né? E hoje o Levy é um dos diretores do Banco Mundial. Como você vê, a coisa muda e não muda. O presidente eleito Jair Bolsonaro cancelou 2 compromissos previstos em sua agenda oficial para amanhã, terça-feira, no Congresso Nacional.
onde ele se encontraria com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Bolsonaro deve retomar a Brasília na terça-feira pela manhã, em um voo da FAB, da Força Aérea Brasileira. Inicialmente, a agenda do futuro presidente previa que, após desembarcar na base aérea de Brasília, ele seguiria direto para o Congresso. Ainda de acordo com a primeira versão da agenda, Bolsonaro se reuniria com Eunício Oliveira e depois, na Câmara, meia hora depois, com Rodrigo Maia. A assessoria de Bolsonaro não soube explicar os motivos aí do cancelamento das audiências com esses presidentes das duas casas legislativas. O que permanece, então, para amanhã é que Bolsonaro ele chega à base aérea diretamente, ele vai diretamente seguindo para o Centro Cultural Banco do Brasil, que é o local onde está alojado ali o governo de transição. Bom, com o Eunício Oliveira, o presidente do Senado, a gente já sabe que talvez Bolsonaro não queira se encontrar depois do escárnio que foi a votação do aumento para os juízes do STF. Ele que já se posicionou ao contrário a esse aumento. A seguir, você confere a previsão do tempo e outras informações. Hora oficial de Brasília, agora 9 horas e 42 minutos. Retornando, e vamos saber como é que vai ficar o tempo para esse começo de semana aqui na nossa região com o Caio Souza, do Tempo Vale. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E a semana vai começar com bastante sol e calor aqui na nossa região. Um sistema de alta pressão vai atuar durante hoje e vai dificultar a formação de nuvens. Por conta disso, teremos um dia de pouca nebulosidade, o sol vai marcar presença e as temperaturas vão subir bastante. A temperatura máxima na região do Vale do Paraíba pode chegar próximo aí dos 30 graus. Já na capital paulista, teremos 27 de máxima, no litoral norte 28 e na Serra da Mantiqueira 22 graus de máxima. As chances de pancadas de chuva no final da tarde existem, mas elas são bem pequenas. E caso ocorram, vai ser mesmo por conta do forte calor aí que vai fazer à tarde. E só para adiantar um pouquinho o tempo para o restante da semana, a terça e a quarta-feira vão ter um pouco mais de nebulosidade do que hoje, mas as chances de chuva também são bem pequenas. Mas a má notícia é que lá no feriado, a passagem de uma outra frente fria pode sim trazer mais chuva e nebulosidade. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio. Apenas uma informação aqui, a rodovia dos Tamoios, ela foi liberada na tarde de ontem, essa rodovia que liga aqui a região do Vale do Paraíba com o litoral norte, e ela foi liberada após permanecer mais de 90 horas interditada aí por conta de queda de barreiras. Uma informação apenas é que, apesar dessa liberação, os danos da rede elétrica ainda permanecem, ainda estão passando por manutenção no trecho de serra. Por isso, você que se desloca para o litoral norte, se utiliza da rodovia, é importante ter esse alerta, para você passar durante esse trecho, principalmente à noite, em momentos de neblina, durante a madrugada, início da manhã, por conta aí dessas manutenções que estão ocorrendo na rede elétrica. Por isso, redobre então a sua atenção ao se deslocar pela rodovia dos Tamoios. Devem ser enterrados hoje os corpos de outras vítimas do deslizamento que atingiu imóveis no Morro da Boa Esperança, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ao todo, 15 pessoas morreram nessa tragédia, 11 delas foram enterradas ontem, domingo. O prefeito de Niterói, o Rodrigo Neves, disse durante uma coletiva de imprensa que a tragédia era de baixa previsibilidade. Nenhum estudo indicava essa área como uma área de alto risco. Esse fenômeno é um fenômeno que eu não sou técnico, mas tenho ouvido de vários técnicos, é um fenômeno completamente imprevisto. A declaração do prefeito contraria depoimentos de moradores da região que dizem que a área chegou a ser interditada em 2010 justamente por conta de um deslizamento. Em entrevista à TV Globo, um especialista também discordou da declaração do prefeito. Se o critério tivesse sido rigoroso bastante,
para detectar que uma área como essa fosse de risco não tolerável, teria havido um tratamento, mas de alguma forma esse critério não foi suficiente para evitar o acidente. Infelizmente, tragédias assim sempre acontecem no nosso país e vão continuar ocorrendo, infelizmente. Informações regionais. A exportação do petróleo bruto e derivados assegurou superávit de 4 bilhões e 100 milhões de dólares na balança comercial aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba neste ano. Dos produtos com alta participação no total das exportações, o petróleo foi o único a aumentar a venda ao exterior neste ano, no período de janeiro a outubro. Foram 4 bilhões, pouco mais aí de 4 bilhões, exportados em óleos brutos e derivados pelas cidades da região, contra 3 bilhões no ano passado, de janeiro a outubro, um crescimento aí de 0,7%. Por sua vez, veículos aéreos registraram queda de 17,6% nas exportações, 2,2 bilhões em 2018 contra 2,7 em 2017. Já os automóveis, veículos com para-carga e os veículos especiais caíram 33,19%, de 1,2 bilhão para 833 milhões de dólares. A balança comercial da RM Vale, ela pode aumentar a dependência do petróleo caso o governo de Jair Bolsonaro concretize as declarações da equipe econômica, né? O futuro ministro da área econômica, o Paulo Guedes, disse que não irá priorizar o Mercosul, hoje a região que mais compra veículos produzidos no Vale do Paraíba, justamente essa região do Mercosul. A política externa do presidente Bolsonaro, presidente eleito, ainda é uma incógnita, porque uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra. Como no caso, por exemplo, da mudança da Embaixada de Israel, que gerou muitos protestos no Egito e entre os países da comunidade árabe. Então, eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho para ver realmente quais serão as políticas que vão ser adotadas efetivamente. Por enquanto, tudo parece muito ainda palanque. Uma licitação da Prefeitura de São José dos Campos para prestação de serviços de limpeza nas unidades da Secretaria de Educação é alvo de contestação das empresas que foram derrotadas. O pregão foi vencido pela empresa Milclean por 44 milhões de reais e, ao longo do processo, houveram pedidos de impugnação, alegando que o valor era baixo demais para a prestação do serviço. Após o resultado da licitação, que teve os envelopes abertos na última quinta-feira e tinha valor inicial de 50 milhões, o pregão está em prazo de recursos. Questionado pela equipe de reportagem do jornal Vale, o governo do prefeito Felício Ramute afirmou que a licitação obedeceu toda a legislação e que o pregão está na fase de prazo de recursos. Em Taubaté, a Câmara de Vereadores abriu uma nova licitação para a compra de notebooks e computadores, que pode aí custar até R$503 mil. Também está no jornal Vale. Quando a licitação anterior foi lançada, o jornal publicou uma reportagem para questionar, os vereadores com relação a esses valores previstos no edital. A compra de 40 computadores e 25 notebooks poderia custar, na licitação anterior, R$538 mil. Segundo o primeiro edital, o valor máximo de cada notebook seria de R$ 8.756,25. Já cada um dos computadores seria comprado pelo Legislativo por até R$ 7.979,50. Profissionais de informática consultados pela reportagem do jornal Vale na época disseram que equipamentos com as mesmas especificações técnicas exigidas pela Câmara poderiam ser encontrados por preços bem menores no mercado. Notebooks semelhantes custam entre R$ 3 e R$ 4 mil em lojas do ramo. Já computadores com as mesmas especificações podem ser encontrados por preços de R$ 5.700 a R$ 6.400. No novo edital, os valores seguem acima desse patamar. Até R$ 7.809 por computador, serão 40 que serão comprados, e até R$ 7.637 por notebook, serão 25. Questionada novamente, a Câmara não explicou que critérios foram usados
para definir as especificações técnicas dos equipamentos, não justificou a necessidade da compra e não informou também como serão distribuídos internamente esses notebooks e computadores. Taubaté seguindo os passos de São José dos Campos, que também fez uma licitação para a compra de computadores com valores bem acima dos praticados no mercado. Os vereadores de Taubaté e São José, com esses computadores de última geração, podem participar tranquilamente, Zé, de campeonatos de games online. Só falta agora eles praticarem, porque eles já têm recursos e equipamentos. Caso eles comprem, esses computadores, eles terão recursos para fazer, para praticar esses jogos, porque os computadores serão muito potentes. Ou então criar grandes projetos arquitetônicos. A gente tira isso aqui, esse puffzinho. Se fosse vermelho, a gente colocaria no narizinho nosso, Nós não somos palhaços, A Prefeitura de Jacareí publicou o edital para a contratação da empresa que vai construir a terceira ponte. O investimento estimado pela gestão é de 20 milhões de reais, que serão financiados junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina. A administração afirmou que o processo de desapropriação da área em que a ponte será construída está avançado. O início das obras está previsto para o primeiro semestre de 2019. A construção da terceira ponte faz parte do pacote de obras do Programa de Desenvolvimento Urbano e Social de Jacareí, que tem como objetivo geral a melhoria da mobilidade urbana e também da infraestrutura e a revitalização das áreas públicas. Segundo a Prefeitura de Jacareí, essas obras devem impulsionar o desenvolvimento econômico e socioambiental. Bom, 9h55, nós vamos brevemente para o intervalo, mas você permaneça conosco na audiência, retornamos dentro de instantes. Retornando com as informações regionais, na sexta-feira a Prefeitura de São José dos Campos inaugurou o Museu Interativo de Ciências, construído aí no complexo do Teatrão, na Vila Industrial, na região leste da cidade. O espaço tem atividades interativas e exposições sobre ciência e cultura. Até o final do ano, o museu estará aberto para a visitação de escolas municipais aí durante a semana. Nos sábados, o público em geral pode fazer visitas com entrada solidária, que é 1 quilo de alimento não perecível, das 9 da manhã a 1h da tarde. Um convênio assinado entre a Prefeitura e a Secretaria de Cultura de São Paulo disponibilizou aí R$400 mil para a implantação desse museu, que vem em muita boa hora, Zé? Um museu que interage com o público, um dos primeiros, pelo menos é o primeiro museu instalado. Já tem museu de ciência, por exemplo, em Taubaté, mas esse interativo é o primeiro instalado aqui na nossa região. Isso é bacana para incentivar as crianças, principalmente, para essa área da ciência. Ele segue o modelo daquele catavento, lá de São Paulo. E em tempos de desemprego, o Senai lançou uma plataforma digital que pode ajudar muita gente a voltar a trabalhar. O Guilherme está perto de terminar o curso de pintor residencial nesta unidade do Senai no Distrito Federal. E não vai parar por aqui. O Senai ele é uma instituição muito boa que oferece diversos cursos em todas as áreas que o aluno possa querer ingressar. Então é o primeiro de muitos, porque eu estou me especializando como corretor imobiliário. Qualquer área que você queira se especializar, o Senai te dá essa base, tanto para quem quer ingressar no mercado, quanto para quem quer se aperfeiçoar. Então com certeza eu vou fazer muitos outros cursos aí. O Senai oferece opções de formação e qualificação em 28 áreas da indústria e, para ajudar na escolha do que fazer, lançou a plataforma Mundo Senai, que pode ser acessada pela internet ou via aplicativo no celular. A ferramenta analisa 92 aspectos socioemocionais do usuário e indica as profissões mais adequadas para ele. O acesso à plataforma é gratuito e, além do perfil profissional, ela oferece um guia das carreiras da indústria e oportunidades de emprego e estágio. A ideia é ajudar quem ainda não encontrou o seu espaço no mercado de trabalho. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, existem hoje no mundo mais de 70 milhões de jovens desempregados. A qualificação também é uma ótima opção para aqueles tanto que querem se recolocar no mercado de trabalho, como aqueles que querem
né, conhecer e aprimorar uma ocupação. E o curso técnico também, ele é bem indicado e ele é bastante procurado em função dessas competências onde o aluno aprende e ele desenvolve na prática, que é um grande diferencial do Senai. O Senai, o aluno aprende fazendo, então ele adquire todas as competências que são realmente necessárias e o que a indústria pede que seja desenvolvida. Maria das Graças assistiu uma apresentação sobre a plataforma. Ela não é tão jovem, mas encontrou possibilidades para aprender mais e expandir os negócios. Eu me animei, gostei muito de muita coisa, né? E eu quero fazer o de costura e gestão. E se animou, o que você pretende a partir do curso? Abrir um negócio, ampliar, ganhar mais dinheiro? Com certeza, eu pretendo abrir uma empresa, porque eu já faço algumas coisas e eu quero ampliar o que eu já sei, o aprendizado que eu já tenho, eu quero aumentar. Muito bem, vamos falar de esportes. Na noite de sábado, o Taubaté foi até Campinas enfrentar os donos da casa e acabou saindo de lá derrotado. O Vôlei Renata Campinas acabou com a invencibilidade dos taubatianos após 3 jogos na Superliga, vencendo por 3-0. Com a derrota, o Taubaté segue com 6 pontos em 5º lugar na Superliga. O Taubaté volta à quadra na quarta-feira, no dia 14 agora, contra o SESI de São Paulo, isso pela Copa Libertadores do Vôlei, pela 3ª rodada da Copa Libertadores de Vôlei, isso no ginásio do Abaeté, às 8 horas da noite. Já na Superliga, volta a jogar no sábado, dia 17, contra o São Judas Voleibol de São Bernardo do Campo, isso às 6h30 da tarde, também lá no ginásio do Abaeté. E o São José Vôlei está classificado aí para a Superliga B do ano que vem. No domingo ontem venceu o AIG, acho que deve ser isso a pronúncia, AIG Nagumo, lá de Guarulhos, por 3-0 no ginásio do SESI, aqui no Bosque dos Eucaliptos. E isso no fechamento do quadrangular da Superliga C. Em 3 jogos, os joseenses venceram os 3 e todos eles por 3-0. Assim, eles garantiram aí o primeiro lugar do campeonato e levaram a vaga para a divisão de acesso à Superliga. As 3 partidas foram disputadas em São José dos Campos. Agora o clube já começa a pensar na próxima temporada. E as brincadeiras de criança, né, de que as crianças tanto gostam, podem também atrair os pequenos para o mundo do esporte. Diversão e saúde juntas são um bom incentivo para, quem sabe, futuros atletas. Esse espaço fica em uma das academias dos irmãos Minotauro e Minotouro, do MMA, acostumados a derrubar pesos pesados. Mas ali os grandes adversários são a timidez, o sobrepeso e o sedentarismo entre as crianças. A Karen teve a ideia de chamar pequenos alunos de 4 a 12 anos para dentro da academia, para, acima de tudo, brincar. É uma atividade física que eles vão gastar energia, só que mascarada, porque eles vão brincar, eles vão se divertir. Isso acontece de vários jeitos. Eles correm, dançam, pulam, tem que ficar de olho até na hora da entrevista. Tem muita energia aqui também, né? Tem que tomar cuidado aqui que o pessoal tá atrás de você, não? Às vezes vem aqui, ó, esbarra, a gente tem que ficar esperto. No início, até eles se adaptarem à academia, a professora, eles dão um pouquinho de trabalho, mas depois eles ficam formados. A Marcela, mãe do Matheus, de 9 anos, percebeu que em 1 ano e meio fazendo essa atividade, o filhão melhorou muito. Ele tá mais ativo, né? Ele tá mais descontraído, tá mais esperto, mais concentrado. Criança tem que brincar, né? E se brincar, se exercitando, melhor ainda. Eu tô achando legal, eu faço um montão de coisas aqui e eu fico cansado toda hora. Ficar cansado então é bom pra você? Sim. Eu sou meio que não gosto de cansar. Só gosto de dormir mesmo. Dá pra ver o motivo de eles ficarem cansados. Bom, gente, a atividade acabou. A criançada já voltou pra casa. Silêncio total aqui. A vitória é quando eles voltam no dia seguinte para a próxima aula. E também a vitória
quando essa energia que eles mostram para brincar se transforma em interesse pelo esporte. Para escolher qual modalidade vai ser, é só usar o critério da diversão. Ela tem que se divertir independente do que seja. Se for um futebol, se for uma arte marcial, eu acho que a criança, quando ela gosta, ela se diverte de qualquer forma. E aí, qual seria a sua modalidade? Correr muito, não sei. Corrida, né? Na corrida. Corrida. Uma sementinha, a gente planta uma semente e daqui eles saem, se não saírem super atletas, eles saem muito bem. Então tá combinado. Vale brincar, correr, fazer o esporte e até brilhar na frente da câmera. Pedro da Academia se despedindo agora! 1, 2, 3 e Reportagem lá da TV Brasil, do Rio de Janeiro, trazendo essa iniciativa para estimular as crianças para o esporte, né? E essa iniciativa também acontece aqui na nossa região, basta apenas a gente garimpar aqui, que também tem iniciativas muito boas, né, para estimular a criançada para esse mundo, tirando essa criançada do ócio e também de possíveis vínculos aí com drogas e tudo mais. Esporte sempre é bom, esporte sempre é vida útil, né, para a criançada. Encerrando mais uma edição, Zé, brigadão pela companhia mais uma vez, uma ótima semana. Pois é, só queria deixar aqui, acho que o fim de semana foi muito interessante em São José, por conta do mês da música, né, com programações variadas e de qualidade em todas as regiões da cidade. Acho que vamos acompanhar a programação desta semana. Teve uma dupla lá no Vicentino Aranha, né, naquela parte de bambuzais, né, que já é um local lá que próprio para shows, para espetáculos ali. Realmente a programação está muito boa, né, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Lembrando que o site lá, fccr.sp.gov.br, traz a programação completa desse mês da música aqui em São José. Prestigie e participe. Muito bem, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou nessa manhã. A gente retorna amanhã, a partir das 9 horas da manhã, com o Jornal Abre Aspas. Lembrando que o conteúdo permanece no nosso Facebook, no Facebook do Jornal Vale, também no Facebook da SP Rio Mais e no nosso portal sprriomais.com.br. Uma ótima segunda-feira e até amanhã.